Hoje eu quero apresentar para vocês uma ferramenta que se chama âncoras essenciais, mas eu vou trazer uma pessoa aqui que vai poder explicar exatamente como isso funciona. A gente traz bastante informação aqui no canal de diversos tipos de terapias diferentes, né? Dentre elas, os florais de Bach, os óleos essenciais e agora também a ferramenta do Enneagrama, que vai nos ajudar bastante, vai nos auxiliar bastante no diagnóstico, né? Agora, as âncoras essenciais já é uma outra coisa, mas quem vai explicar para vocês não sou eu. Eu quero contar para vocês, primeiramente, uma história que aconteceu comigo, e é uma história verídica, e eu vou falar exatamente como ela aconteceu. Então foi o seguinte, há mais ou menos 20 anos atrás, há quase 20 anos atrás, eu estava no sítio dos meus pais, com os meus filhos e com meu marido, e enquanto eles estavam se direcionando para a mesa para almoçar, eu comecei a ficar com uma dor de cabeça muito forte, era uma dor de cabeça lancinante, eu tinha a impressão que eu estava com uma lança atravessada no meio da minha cabeça. E aquilo foi piorando, e até que eu me sentei num sofá e apoiei a cabeça e começaram as minhas lágrimas a escorrer, porque a dor era muito forte. E aí nisso a minha mãe estava me chamando para ir para a mesa e eu não conseguia sequer levantar daquele sofá para explicar que eu não estava conseguindo ir, né, para a mesa naquele instante, que eu estava com uma dor muito horrível na cabeça. Mas quando eles viram que eu estava demorando para chegar lá na mesa, eles foram ver o que estava acontecendo. E quando chegaram ali onde eu estava chorando, porque a cabeça doía demais, eu não conseguia levantar, nem para chamar alguém. E foi nesse momento que o meu filho mais moço, que está com 23 anos hoje, ele sentou do meu lado e colocou a minha cabeça no colo dele e colocou as duas mãos na minha cabeça e encostou a testa dele nas mãos e eu não sei o que ele fez, né? Ele era muito pequenininho e eu sei que em mais ou menos 10 segundos aquela dor de cabeça tinha ido embora. E o que aconteceu com isso, assim? Eu fiquei muito surpresa, ficou todo mundo surpreso, porque eu estava ali lavada em lágrimas e do nada, em 10 segundos, eu já estava dando risada e até ficaram meio assim comigo, porque como assim, né? Levantou de uma dor de cabeça muito forte e agora já está rindo, né? Tá nos tirando. E eu disse, bom, eu simplesmente, a dor de cabeça sumiu. E eu tô muito bem, obrigada, porque eu não tava com problema nenhum no momento, né? E esse fato me chamou demais a atenção. Eu fiquei tentando entender que fenômeno era aquele. Há 20 anos atrás eu não tinha conhecimento ainda. E eu sei que comecei a me abrir para isso, né? Assim como eu me abri para os florais há quase 30 anos atrás, eu comecei a me abrir também para essa história e tentar entender, e fui em busca de livros. Um dos livros que eu recomendo para quem gosta, né, de trabalhar com Reiki é Mãos de Luz. Esse livro já está bem antiguinho, bem velhinho, surrado, é um dos meus livros de cabeceira também, bem escrito aqui, bem marcadinho. Ele é um livro muito bem explicativo, que fala bastante da energia, do campo de energia humana e a cura através das mãos. Então, eu lendo esse livro, buscando um pouco, me aprofundar um pouco mais nessa questão, eu comecei a entender, né? Comecei a entender o que acontecia. E foi aí que eu entrei para fazer Reiki, me formei reikiana, então a coisa se desenrolou aí. Mas para que eu estou trazendo isso? Só para mostrar para vocês o quanto a participação dos meus filhos na minha vida foi muito importante, né? O meu filho mais velho foi quem teve essa cura
Eu conto muito no meu primeiro vídeo, eu conto da onde veio essa minha busca nos florais e a minha credibilidade nessa técnica. E o Gabriel, através das mãos, que eu tive uma prova muito forte de que realmente algo de muito rico existia por aí, né? Então, os meus filhos sempre foram, assim, muito importantes nessa minha caminhada. Eles são as minhas lanternas, né? Eu ando com uma em cada mão e eles vão me mostrando o caminho e vão me ajudando e vão me trazendo, né, ferramentas que eu acabo indo buscar e tentar entender melhor, e isso que acaba me acrescentando. E uma dessas ferramentas foram as âncoras essenciais, né? Só que eu vou deixar para o Gabriel explicar para vocês. Eu convidei para ele estar aqui junto comigo hoje e ele vai explicar exatamente como se usa essa ferramenta para ajudar as pessoas, né? Porque a gente sabe que os florais eles são emergenciais, então eles ajudam muito a trazer coisas para fora, né? Trazer as nossas sombras, fazer as nossas catarses, mas quem tem que fazer realmente a modificação somos nós, né? Assim como os óleos essenciais também fazem esse mesmo trabalho, mas quem tem que modificar esse caminho, quem tem que alterar essas crenças, quem tem que mudar essas crenças, somos nós. Então, para isso, a gente também traz aqui para esse vídeo uma ferramenta muito bacana que eu tenho usado muito nos meus atendimentos e tenho colhido frutos maravilhosos, tem dado muito resultado. Eu uso com as minhas clientes, eu uso aqui em casa, a gente está sempre aplicando um no outro para se ajudar. Então eu vou trazer aqui para vocês conhecerem meu filho mais moço, que vai explicar para vocês a respeito das âncoras essenciais. Bom, então trazendo aqui para vocês o Gabriel Rossi. Agora tu te apresenta, Gabriel, conta um pouquinho da tua história. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Gabriel, eu sou terapeuta especialista em hipnose clínica e sou um entusiasta, né, da psicoaromaterapia, dos óleos essenciais, né? Eu vou contar mais ou menos um pouquinho minha história com essa área, né? Que há 4 anos atrás, mais ou menos, eu estava com meu irmão, Rodrigo Rossi, que é educador físico, focado em treinamento funcional e acupunturista, e ele me mostrou um vídeo muito interessante do Pyong Lee fazendo hipnose no YouTube, aquela hipnose de palco, né? E eu achei aquilo impressionante, como a mente conseguia fazer essas coisas, né? E eu via que tinha verdade no que as pessoas estavam fazendo no vídeo, né? Então a gente descobriu que tinha um curso que ia ter em Porto Alegre com o Alberto Delisola, e a gente pensou, vamos se inscrever, né? Vamos fazer um curso de hipnose clássica. E a gente foi e fez junto esse curso. E a partir daí eu comecei a estudar e focar em hipnose, né? Tanto de entretenimento quanto hipnose clínica, que aí eu fui me especializando depois, né? E quanto aos óleos essenciais, sempre que a minha mãe trazia essas novidades, tanto de florais quanto de óleos essenciais, eu sempre gostei assim de participar disso, e eu percebi que isso funcionava muito comigo, assim, tinham efeitos incríveis em mim. Então, eu, aliado à hipnose, eu comecei a trabalhar com os dois juntos, né, com a psicoaromaterapia e com a hipnose clínica. Então, o que acontece? Eu desenvolvi uma técnica chamada âncoras essenciais, né, que alia a âncora, a ancoragem, né, que tem na PNL, na hipnose, com os óleos essenciais, certo? Então, o que acontece? A gente... Mas o que é essa âncora? Como é que funciona a âncora dentro da hipnose? Como é que é essa ferramenta? Certo. A âncora, ela é um estímulo externo que gera um estímulo interno, né, de acordo com a PNL. Então, o que acontece? É uma causa e efeito. Por exemplo, assim, a gente sente um cheiro na rua de protetor solar, por exemplo, e nos lembra daqueles momentos em que a gente estava na praia, ou a gente vê uma pessoa que a gente viu há muito tempo atrás e nos causa um desconforto, assim, sabe? Então são várias coisas que são captadas pelos nossos 5 sentidos, ou até coisas que a gente pode pensar, né, imaginar,
que nos causam uma emoção. Então a âncora ela é focada na emoção interna. Então o que acontece quando a gente está num tratamento de hipnose, por exemplo, a gente pede para a pessoa imaginar as cenas, visualizar com bastante cor, com bastante, sentir realmente a emoção daquela cena, né? Só que geralmente os estímulos olfativos são difíceis da pessoa pensar naquele momento, né? Reproduzir com a mente. Então o que acontece? A gente entra aí com os óleos essenciais, que aí eles já preenchem essa lacuna que fica dos estímulos visuais, auditivos, sinestésicos, né? Aí a gente pode fazer um exemplo, mostrar, fazer uma prática para eles entenderem melhor, porque o pessoal aqui do nosso canal, eles não estão acostumados, né, com a hipnose. Apesar da gente trabalhar com essa ferramenta já faz um tempo, eu nunca trouxe nada, né, em relação a isso. Então, se vocês tiverem com vontade de fazer essa prática, fiquem com a gente até o final para poder usar, né, para poder aplicar depois nos clientes de vocês. Certo, então, bom, eu trouxe aqui um óleo essencial de mandarina verde, né, que ele é um óleo essencial assim, de entusiasmo, de euforia. Então é bom para aqueles momentos em que assim, a gente está muito parado, está procrastinando muito, e a gente usa esse óleo essencial, ele nos dá um vigor assim, para começar a agir, né, em relação às coisas. Então é bom, por exemplo, se o cara quiser fazer uma rotina de exercícios físicos ou algo do tipo assim, é bom esse tipo de óleo essencial, porque daí dá aquele vigor. E, por exemplo, aliado a uma âncora, né, da hipnose, da PNL, vira uma âncora essencial. Então tu pode usar essa âncora essencial para ter vontade de ir para academia, entendeu? Então, por exemplo, assim, se tu estiver na tua casa aí, tu pode parar quietinho um pouco, dar uma respirada, sentir o corpo e começar a fazer autoafirmações para ti, como se fosse uma auto-hipnose mesmo, né? Fazer afirmações para ti. Sempre que eu sinto esse aroma, ou sempre que eu esfrego as mãos e sinto esse aroma, eu tenho mais vontade de ir para a academia, por exemplo, né? Ou mais vontade de sair para caminhar, ou qualquer outra coisa que vocês possam querer ter essa vontade, né? Então agora eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos uma prática dessa ancoragem. Então pode respirar fundo, fechar os olhos, relaxar. O pessoal que quiser nos acompanhar aí, para um pouquinho o vídeo, vai para um lugar que vocês estejam à vontade, né? Para poder fazer com a gente e ter esse resultado, sentir a mesma coisa que a gente está sentindo aqui. Uhum. Tá, vamos lá então. Certo, você pode começar a sentir aquele relaxamento dos pés, do corpo. E só mais um parênteses aqui, a ancoragem ela não precisa ser feita especificamente em um transe hipnótico, porque, pessoal, só no estado de relaxamento assim já funciona certinho. Então, agora tu pode imaginar, gostaria que tu buscasse lá no teu subconsciente, que o subconsciente tem todas as tuas experiências, tu pode buscar aqueles momentos em que tu estava com muito entusiasmo, muita energia para ir trabalhar ou para ir fazer qualquer outra coisa que tu possa imaginar. Consegue sentir esse momento? Certo? Começa a sentir todas as sensações, tudo que tu sentia naquele momento, o teu corpo em atividade, a vontade de fazer aquilo, né? Vontade de trabalhar, vontade de produzir. Todo esse entusiasmo tu pode trazer agora para essa lembrança. Consegue? Uhum. Sim. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, toda vez que tu sentir esse aroma, tu vai conseguir se colocar nessa emoção novamente. Então, sempre que tu sentir esse aroma, tu consegue acessar todas essas emoções, todas essas sensações, e te sente cada vez mais motivada para fazer o que quer que seja. Seja fazer os vídeos, seja ir trabalhar, ou qualquer outra coisa que tu possa imaginar agora.
Pode esfregar, pode sentir esse aroma, aspirar bem fundo. Sempre bom, pessoal, aspirar bem fundo para que o óleo essencial entre lá no nosso sistema límbico, comece a agir. Né? Isso, muito bom. Em algum momento eu vou contar até 3, no 3 tu pode abrir os olhos, se sentindo muito bem, bem motivada, bem entusiasmada. 1, se sentindo cada vez mais energizada, cada vez mais disposta. 2, voltando cada vez mais. E 3, pode abrir os olhos, se sentindo ótima, completamente bem. Então, pessoal, isso aí é mais ou menos um exemplo, né, de uma ancoragem. Então, agora, o que acontece? Agora que a gente está aqui quebrando o padrão do relaxamento, agora tu pode sentir o aroma nas mãos e me diz o que tu sente. É muito bom ver a imagem direto, a imagem que eu imaginei com brilho, ela vem com brilho, assim. Uhum. Então é isso, pessoal, isso aí é uma reprogramação mental, né, digamos assim, porque o nosso cérebro é como se fosse um computador. Então sempre que tu utilizar esses programas aí, essas âncoras, ele vai acessar essa informação lá no teu subconsciente e vai te ajudar a ter essa melhora assim, no teu cotidiano, né? Ah, mas me explica uma coisa assim, quantas vezes a gente faz isso? Quanto tempo a gente precisa fazer para que isso fixe? Para que a gente não... Porque às vezes pode acontecer de isso ir se perdendo, como é que funciona? Uhum. Então, a gente tem, é como se fosse um caminho, né? Os nossos caminhos neurais, eles têm um segmento, né? No momento que a gente instala uma âncora, para, por exemplo, emagrecimento ou para ter mais disposição para fazer esportes, tu está abrindo um outro caminho. E esse caminho, se tu não reforçar, tua mente vai para esse caminho que estava antes, entendeu? Então, a ancoragem ela tem que ser feita mais ou menos umas 3 vezes por dia durante uns 20, 30 dias, tá bom? Que é para ir reforçando esse caminho neural e tu conseguindo mudar essa rotina, né? Então, por exemplo, assim, o cara tá ali desanimado, não quer ir para academia, não quer fazer alguma ação específica, aí tu faz uma ancoragem para algum momento em que ele já teve essa vontade, já teve essa disposição. E aí, essa âncora ela precisa ser reforçada para que esse caminho se torne um novo caminho, né, a ser seguido. Porque o nosso subconsciente ele sabe ir para cá também, entendeu? Então, às vezes é muito comum as pessoas terem recaídas em determinadas situações, né? Então, para isso é que é importante ir reforçando essa âncora, para isso se tornar uma coisa bem habitual para o nosso cérebro, né? Então tá, Gabriel, me diz assim, ó, o pessoal que quer te seguir, como é que é o teu Instagram? Então, meu Instagram é Gabriel Rossi Oficial, tá? Então vocês podem me seguir ali, que eu tenho alguns vídeos e estou começando a colocar os vídeos também no YouTube, tá? Então vocês podem me seguir lá e a gente vai colocar os Instagrams ali na descrição, né? Tá, e por exemplo, assim, a última pergunta, assim, se a pessoa nunca trabalhou com isso, não sabe o que é hipnose, tem preconceito, porque a gente sabe que é uma ferramenta que tem muita gente que não tem, né, não conhece, e aí tem os seus preconceitos, porque conhece mais aquela de palco, aquele teatro que eles fazem ali e tal, de comer a cebola achando que está comendo maçã, e isso no teu Instagram tu vai explicar bem devagarinho para quem nunca fez isso, porque essa é que é a ideia, né, da gente poder usar logo essas ferramentas. Claro, claro, sem dúvida. Lá no Instagram eu vou ir alimentando com várias informações, né? Às vezes um vídeo ou outro pode parecer muita informação, mas isso aí aos pouquinhos a gente vai desmistificando e mudando um pouco essa ideia que as pessoas têm meio antiga da hipnose, né? Que ela é uma ferramenta importantíssima nos dias de hoje, né? E o mau uso dela no nosso cotidiano é que é o verdadeiro veneno para nós mesmos, né? Porque tudo que a gente vai falando, a primeira pessoa que ouve o que a gente fala somos nós mesmos, né? Nosso subconsciente ele já ouve tudo que a gente fala.
Então, aos pouquinhos eu vou mostrando para vocês lá algumas informações sobre hipnose clínica e sobre PNL também, e psicoaromaterapia, todos esses assuntos aí que podem nos ajudar. Legal, então ficamos por aqui e com o tempo a gente vai trazer mais, quem sabe programar uma live, né, pra gente poder ter mais tempo, porque aqui tem que ser um vídeo, também não dá pra ser tão demorado. Já tá enorme o nosso vídeo, acho que já tá com, sei lá, quase 30 minutos. E a gente vai combinar, mas aí quando a gente combinar de fazer a live, a gente vai trazer para vocês aí a data, fazer tudo bem esquematizadinho. E aí vocês vão poder participar ao vivo, fazer as perguntas, que é bem interessante. A gente não sabe o que vocês querem saber, né? Então a gente fica meio assim. E se quiserem também, podem colocar aí nas perguntas, né, nos comentários, alguma coisa que a gente já vai trazendo, vai alimentando mais coisas aí para quem nunca ouviu falar nisso aí. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.